Estamos aqui hoje com o Silvino Guimarães, que falou um pouco sobre a construção do perfil do solo aqui no segundo Fórum Nacional de Corretivos de Solos. Então, Silvino, se apresenta para a gente. Olá, pessoal. Meu nome é Silvino Moreira. Eu sou professor da Universidade Federal de Lavras. Atualmente sou professor do curso de agronomia e do curso de fitotecnia, da pós-graduação. Faço bastante pesquisa com o meu grupo lá na UFLA, envolvendo construção da fertilidade do solo, construção do perfil do solo e adubação, plantas de cobertura. Então, a gente começa com a calagem, porque a calagem é o alicerce de tudo, mas temos trabalhado bastante também com gesso e correções visando construir a fertilidade do solo como um todo. Então, hoje nós estamos aqui no segundo Fórum Nacional sobre Corretivos do Solo, organizado aí pelo GAP. É um prazer a gente estar aqui, trocando experiência com outros colegas que também trabalham com essa área de correção do solo. É um prazer estar aqui. Eu quero começar perguntando para você o que significa construir um perfil de solo ideal. Bom, esse termo construção da fertilidade, primeiramente, ele surgiu já há alguns anos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, porque sabe-se que o Brasil tem solos muito ácidos, não é isso? E muito pobres em nutrientes. Então, tem algumas situações que nós estamos usando o solo meio como um substrato mesmo, corrigindo a fertilidade, aumentando os teores de nutrientes, mas inicialmente neutralizando a acidez do solo, porque muitos desses solos, eles têm mais alumínio e mais hidrogênio do que tudo. Então, nós temos primeiro que neutralizar esses elementos que são tóxicos para as plantas, e depois ir construindo o restante. Hoje a gente está falando em construção do perfil e não só da fertilidade, porque nós estamos visando corrigir uma camada de solo mais profunda, uma camada aí no mínimo até 40 centímetros de profundidade, fazer inicialmente essa correção química, utilizando calcário, gesso e outros corretivos, tentar manter esse solo em boas condições físicas também é muito importante, evitando compactação. Então hoje a gente fala também que esse perfil deve ter uma fertilidade boa química, mas também uma fertilidade física, ele não pode estar compactado, por exemplo, e também uma boa fertilidade biológica, ou seja, manter uma boa condição de biologia. Então um solo perfeito, digamos aí entre aspas, ele tem que ter um perfil, ou seja, em profundidade, não só teores adequados de nutrientes, mas também boas condições biológicas e físicas. Por que a construção do perfil de solo ela é crucial na questão da alta produtividade agrícola? Hoje, se você imaginar o seguinte, vamos falar do cálcio e do fósforo, por exemplo, e do alumínio. Se eu tiver altos teores de alumínio no solo e baixos teores de cálcio, a raiz da planta e a própria planta não consegue crescer e produzir. O cálcio, por exemplo, ele é básico, ele faz parte da parede celular. Raiz nenhuma vai desenvolver se não tiver condições de ter parede celular e crescer. Então, se tiver muito alumínio, esse alumínio é capaz, inclusive, de substituir o cálcio na parede celular, ao invés de formar pectado de cálcio, formar pectado de alumínio e impedir mesmo o crescimento de raiz. Então, é importante, primeiro, para você dar condições, neutralizar alumínio, para você dar condição para a raiz crescer, mas quando você corrige a acidez do solo, você melhora o aproveitamento de todos os nutrientes. E isso é de grande importância para o Brasil. Vou te dar um exemplo. O potássio, por exemplo, o Brasil importa 95% do potássio que ele utiliza. Importamos 70% do fósforo. Então, nós temos que também produzir bem e melhorar a eficiência no uso dos fertilizantes. Então, por isso é tão importante você pensar em construção do perfil. E aí, quando eu falo em perfil, eu estou querendo que na camada, por exemplo, mais profunda, de 20 a 40, 40 a 60, eu tenho teores adequados dos nutrientes, principalmente cálcio, boro, porque se eu tiver com um perfil de solo com bons teores de nutrientes e não tiver nenhuma restrição física, a raiz das plantas ela vai chegar a 40 centímetros, a 60 centímetros, ou às vezes 1 metro, ou até 2 metros de profundidade. E quando isso acontece, e imagine você que ocorre aí uma falta de água, que a gente chama de veranico, às vezes fica 15 dias sem chover, ou até 1 mês sem chover, se eu conseguir dar condição para a planta dela desenvolver um sistema radicular profundo, ela vai buscar água nas camadas mais profundas do solo. Porque normalmente, quando nós temos um período de seca, o que seca primeiro são as camadas superficiais do solo.
né? Então, se você der condições para a raiz aprofundar, eu vou dar condição a essa planta de buscar água em profundidade, de buscar nutrientes que porventura tenha lixiviado e foram para as camadas mais profundas do solo. Então, você melhora todo o aproveitamento, né, de nutrientes, aumenta a resiliência da planta. Você vai aumentar a resiliência da planta, ela vai ter maiores condições de suportar veranicos. Você lembra que eu falei também da importância das plantas de cobertura? Aí, se você fizer tudo isso e trabalhar com sistema de plantio direto, com plantas de cobertura, você vai tamponar mais ainda o sistema para não sofrer com os veranicos, porque à medida que você tem uma proteção no solo, a camada de solo coberta, você vai reduzir a evaporação da água e com isso você mantém um sistema também com mais água. Então é uma combinação de fatores para a gente ter um sistema de produção mais resiliente possível e consequentemente você vai ter produtividade e sua planta vai sofrer menos durante essas épocas de estresse. Quais são as técnicas mais eficientes para a construção e manutenção do perfil do solo? Então, agora falando de técnica mesmo. De técnicas mesmo, se a gente pensar, quando a gente vai abrir uma nova área, por exemplo, foi o que eu falei na minha palestra aqui promovida, né, pelo GAP, Abracal. Quando você está abrindo uma nova área, muitas vezes essa área tem um solo pobre, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, uma área que tem um solo pobre, ou seja, com baixos teores de nutrientes e altos teores de alumínio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é neutralizar alumínio e aumentar cálcio e magnésio. E para fazer isso eu tenho que usar um corretivo da acidez do solo. O corretivo mais usado é o calcário. Nós temos os óxidos hoje, né? Temos vários tipos de calcário, né? Mas assim, o primeiro corretivo, a primeira técnica que a gente vai fazer naquele solo, independente do corretivo que vai ser usado, é a calagem. A calagem é o básico. A partir do momento que eu conseguir fazer uma calagem numa área de abertura, né, bem feita, incorporando esse calcário mais profundamente possível, nós vamos entrar ali com a correção de outros nutrientes. Exemplo, fazer uma potassagem naquelas áreas onde tem um solo mais argiloso, não vamos fazer isso num solo arenoso, mas vamos fazer num solo de textura média para frente, para corrigir o potássio. Vamos definir a maneira melhor no nosso sistema para corrigir o fósforo, que naturalmente vai estar baixo também, mas nós temos que corrigir o fósforo. Corrigir enxofre, muitas vezes nós vamos entrar já usando gesso, que também nesse primeiro ano ali vai aumentar os teores de enxofre no solo, e vamos corrigir os micronutrientes. Então, existe essa correção com os micronutrientes, existe a fosfatagem corretiva em área total, que a gente aplica de uma vez só, a gente busca corrigir aumentar o teor de fósforo no solo de uma vez só. Existe também a fosfatagem corretiva gradual, que nós vamos adicionando a quantidade de fósforo acima da necessidade da minha cultura para deixar um residual ali no solo e ao longo do tempo a gente aumentar esse fósforo em nossos solos. Então essa basicamente é a correção química, né? E depois nós vamos entrando com planta de cobertura, buscando com essas plantas de cobertura produzir massa para proteger esse solo aí que eu mencionei, né? Evitar que esse solo atinja altas temperaturas, que perca muito a água. A palhada, na verdade, tem muitas outras funções, né? Mas também, quando eu coloco uma planta de cobertura, eu estou com o objetivo de aumentar a matéria orgânica do meu solo. E isso acontece também ao longo dos anos, né? Não é, às vezes, 6, 7 anos, até 10 anos, né? Para a gente ter um aumento significativo. E quando a gente aumenta a matéria orgânica, está com o sistema organizado, com os teores de nutrientes adequados, a gente também vai chegar num sistema com a qualidade biológica do solo vai melhorando, à medida que eu vou trabalhando ali com planta de cobertura, rotação de cultura, né? E por aí vai, né? Como que um manejo correto da fertilidade e o uso de corretivo, eles influenciam diretamente o perfil do solo? Assim, aí você vai ter que pensar, fazer um diagnóstico, né, bom lá da sua área, para você determinar a quantidade de calcário exata que aquela área precisa, que muitos erros acontecem nessas áreas de abertura, principalmente, porque às vezes não se utiliza uma quantidade de calcário suficiente para neutralizar a acidez do solo e aumentar os teores de cálcio naquele perfil inicial que nós estamos falando ali de 40 centímetros. Então, a quantidade corretiva influencia muito. Numa área, por exemplo, que já está em plantio direto há muitos anos, que precisa de fazer só aquela manutenção da correção da acidez também, às vezes isso ocorre, né? Você precisa de trabalhar com a dose um pouco mais alta para corrigir o cálcio e o magnésio, e muitas vezes isso não é utilizado. Então isso limita, né? Limita aumentar a quantidade de cálcio no solo, e isso vai reduzir aí, obviamente,
o desenvolvimento de raiz, o crescimento das plantas. Mas tudo isso, definir doses que vão ser utilizadas, isso depende de um bom diagnóstico, ou seja, de uma boa análise de solo. Eu em área de manutenção, eu gosto de trabalhar na camada de 0 a 10, 10 a 20, estratificar essa amostragem, 20 a 40, e aí depois de alguns anos até estratificar mais, chegando a 1 metro de profundidade. Então você tem que fazer uma boa amostragem de solo, utilizar um laboratório de confiança, um laboratório que você conhece, que confia, para você não correr o risco de trabalhar com a dose insuficiente para corrigir essa acidez do solo. Para o produtor, assim, que indicadores que ele deve acompanhar para ele conseguir garantir essa eficiência, sabe, de manejo? Assim, tentar aplicar esse calcário bem antes da semeadura, né? O pessoal fala de 3 meses antes da semeadura, mas 3 meses é pouco, né? Porque, por exemplo, tem algumas regiões que 3 meses antes da semeadura, às vezes a semeadura é novembro, se ele falar em 3 meses, ele vai aplicar esse calcário em agosto. Agosto o solo está muito seco, não vai ter reação nenhuma desse calcário, né? Tem muito vento, às vezes, que vai ter problema de deriva na hora da aplicação desse calcário. Então, cuidado na hora de amostrar, na época de aplicar, no equipamento que vai ser utilizado para aplicar esse calcário, também no equipamento de incorporação do calcário nas áreas que ainda estão sob plantio convencional, se preparando para entrar no plantio direto. Então é muito importante isso também, não sei se eu já falei, mas assim, uma área que está, uma área pobre em fertilidade, com alta acidez, e que ainda está no sistema de plantio convencional, ou que às vezes até uma área de pastagem degradada, que o produtor queira entrar com outra cultura, é muito importante todos esses aspectos que eu disse, e principalmente uma incorporação mais profunda possível desse corretivo. O que foi destaque assim, na sua palestra de hoje, que talvez você não tenha falado e que seja importante a gente passar? Olha, olhar bem a qualidade do corretivo que está sendo adquirido, né? Um corretivo de boa qualidade, uma empresa confiável, né? Atentar para o poder de neutralização desse corretivo, que nas análises vem dito como sendo PN, né? Verificar a pureza desse calcário, porque o PN te dá muita ideia, né, sobre a qualidade química do corretivo, né, se ele é mais puro ou não. Da boa distribuição do calcário, não só calcular a dose, mas aplicar muito bem aplicada essa dose, com bom equipamento, um equipamento bem regulado, com a boa incorporação desse corretivo nas áreas de abertura, porque só assim nós vamos ter áreas de plantio direto, depois que nós já saímos desse plantio convencional, sem necessidade de a gente fazer revolvimento desse solo novamente. Então, fazer um bom plantio convencional antes, com incorporação profunda de calcário, entrar com plantas de cobertura, proteger esse solo para a gente evitar a erosão, isso é muito importante, nós estamos vendo muita erosão no Brasil, e aí sim você vai ter um sistema de plantio direto, que é o que a gente deseja, longo e com produtividade, né? Então é isso que a gente precisa, ter produtividade para o produtor pagar as contas dele.